Vamos fazer a entrevista na biblioteca. Aqui, ó. Hoje estou nos trinks. Até banho tomei. Eu não acredito que se deve seguir muito à risca esses costumes modernos. Esse excesso de banho não pode fazer bem à saúde. Meu pai, por exemplo, nunca tomou banho e viveu 98 anos como o homem de maior saúde na Bulgária. Não, obrigado. Tô bem. Eu não me importo de tomar um bom banho por semana. Mas um banho por dia é levar as coisas ao mais extremo ridículo. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Sérgio Saranov, major no exército búlgaro. Hoje eu vivo dos negócios da família. Há 32 anos. Tenho 32. Olha pra você ou pra câmera? Melhor, né? Meu nome é Cláudio Bluntli, eu tenho 37 anos, eu sou suíço e hoje eu sou empresário do ramo de hotéis, mas na época do ocorrido eu era soldado mercenário no exército sérvio. Meu nome é Liuka, eu tenho 24 anos e por 3 anos trabalhei como criada na casa dos Petkov. Eu sou Paulo Petkov, major comandante do exército búlgaro, o mais alto oficial do exército búlgaro, abaixo apenas dos oficiais russos, evidentemente. E pai da rainha. Minha idade é problema meu. Essa história começa com um cavalo desembestado. Eu nunca deixei um cavalo desembestar. Desembestou sim. Eu não sei nada de guerras ou cavalos, só sei que quando eu entrei no quarto, a rainha estava toda boba, falando de um mundo glorioso para as mulheres que amam a glória, que Sérgio é esplêndido e bravo. Uma falsa. Já tinha ouvido ela dizer que tinha medo que Sérgio fizesse uma figura feia na frente dos oficiais russos. E por incrível que pareça, ele acabou ganhando a batalha. É verdade o que dizem, que a sorte favorece os ignorantes. A carga de cavalaria foi o berço e o túmulo da minha reputação de militar. Eu ganhei a batalha pelo método confuso, quando os nossos oficiais russos estavam perdendo pelo método científico. Eu nunca vi uma coisa tão amadora, tão aberrante das normas profissionais. Você acredita que a infantaria sérvia, cheia de metralhadoras, não conseguiu disparar um tiro na nossa cavalaria? Você nunca viu uma carga de cavalaria, não é? Bom, é uma coisa engraçada. É a mesma coisa que você soltar um punhado de ervilhas numa rampa. Um grão vem na frente, 2 ou 3 seguem, e depois vem o resto embolado. O cavalo do Sérgio disparou. Os novatos seguiram, e os veteranos vieram atrás, se preservando. Isso é uma mentira. Eu estava cansado de ficar esperando a covardada e decidi encarar o inimigo de frente, com bravura. E o regimento me seguiu, inspirado pelo meu ato corajoso. Quando ele viu que não ia conseguir segurar o cavalo, ele vestiu o personagem. Ele comandou a carga de cavalaria como um tenor de ópera, soltando o grito de guerra igual um Dom Quixote. Todos nós caímos na gargalhada. O que ele devia era ter respondido a um conselho de guerra, por ter arriscado a vida dos seus homens desse jeito estúpido. De todas as loucuras que eu vi as pessoas cometerem em um campo de batalha, aquela foi a mais insana de todas. Mas quando o sargento chegou, branco, igual papel, e disse que nos haviam mandado munição de calibre diferente e que as nossas metralhadoras não serviam pra nada, a gente teve que engolir a risada. A cavalaria vinha chegando e eu não tinha nem cartucho no meu revólver. Só tinha chocolate. Eles fugiram como covardes. Os poucos que sobraram foram pisoteados pelos nossos cascos. E o resto dos nossos homens veio atrás, enquanto abríamos o caminho. A gente aproveitou, né? Já que a burrada deu certo. Por que o chocolate? De que adianta cartuchos numa batalha? Eu era soldado veterano. Sabe que você poderá sempre distinguir os soldados veteranos dos novatos pelas cartucheiras e pelas mochilas. Os novatos carregam pistolas e munições. Os veteranos, comida. Então, chegaram notícias de que fugitivos da batalha, sérvios imundos, estavam vindo em direção aonde nós estávamos. Fugimos, claro. Eu não ia matar ninguém atirando um pedaço de milka no olho. E fui parar justo na casa do Major Petkov. Eu fiquei sabendo junto com o Sérgio.
por um amigo do Capitão Bluntschli dessa história. Só não sabia que tinha sido na minha casa. Veja a afronta. Eu nem vi o que eu estava fazendo. Só fui indo. De cada 10 soldados, pelo menos 9 são loucos. Eu vi uma janela mal fechada no andar de cima e escalei pelo encanamento. Quando eu entrei é que vi a Rainha lá. E me dei conta que estava no quarto de uma senhorita. E uma senhorita com posses. Quando eu vi essa história, eu sabia que falavam da Rainha. Se eu soubesse, teria desafiado o suíço e matado ele ali mesmo. Teria poupado um pouco da minha dor de cabeça depois. Eu estava em frangalhos. Fugindo da morte por horas, faminto, sem dormir. Tentei ameaçar a Rainha para ela me esconder, mas não durou muito tempo. No fim, ela me abrigou por pena. Um dos vizinhos viu alguém subir pelo encanamento. E aí avisou nos soldados. Eles estavam furiosos, bêbados, agressivos. Eu mesma levei um dos soldados até o quarto da Rainha para dar uma busca. Ela estava toda esquisita, parada na frente de uma cortina, querendo se livrar dos soldados. E aí, eu vi. Vi um revólver em cima da banqueta. Entendi tudo, mas fiquei na minha. Eu escapei por um fio. Mas escapar por um fio é o mesmo que escapar a uma légua de distância. O importante para mim é que eu não fui morto. E eu certamente prefiro que não me matem enquanto eu puder ficar vivo. E a Catarina se deixou levar pelas bobagens da Rainha. A Catarina ajudou a Rainha a esconder aquele soldado estrupício. Ele ficou lá a noite inteira e aí sobrou pra mim tirar a lama do lençol que ele dormiu todo sujo. Na manhã seguinte, ele foi embora. Ela e a mãe dela me emprestaram um casaco velho do Major Petkoff e eu saí na manhã seguinte, disfarçado. A Catarina estava profundamente contrariada, só queria se ver livre de mim. Já a Rainha estava toda empolgada, se sentindo heróica. Deve ter sido a coisa mais emocionante que já tinha acontecido na vida dela. Enfim, eu voltei para as linhas sérvias, mas a guerra não durou muito tempo depois dessa derrota. Passaram 2 meses até que a guerra acabasse. E aí, o Major Petkoff voltou para casa. Fizeram um acordo para encerrar as hostilidades. Sem me consultar, que fique bem claro. Mas enfim, a primeira coisa que eu fiz foi tomar um café decente. Com um pouquinho de conhaque. Você não tem esse tipo de conforto no campo de batalha. O Sérgio chegou minutos depois. Não consegui ter 1 minuto de sossego. Eu precisava comunicar pessoalmente ao Major sobre minha baixa no exército. O Sérgio era um sujeito engraçado. Cheio de ideias sobre como a guerra era algo nobre e heróico. Quando viu a verdade, desistiu de tudo. Vê se pode. Até uns dias antes disso, ele estava me infernizando a vida. Que não o promovemos com uma patente acima do meu posto. E aí me aparece dizendo que vai dar baixa. A arte bélica é uma arte covarde, que consiste em atacar sem piedade. Quando somos fortes, em fugir ao combate quando somos fracos. Um negócio como outro qualquer. E eu não queria ser um homem de negócios, então larguei a farda. Mas esse não foi o único motivo pelo qual eu fui à casa dos Petkoffs. Eu queria ver a Rainha, afinal, estávamos noivos na época. Ele estava noivo de Rainha, mas ficava de olho em mim o tempo todo. Ah, a Milka. A Rainha sempre foi muito bonita, de um jeito muito certinho, muito comedido. Estar com ela era como representar uma peça em tempo integral, muito cansativo. Ai, Sérgio, mimimi, mamamó. Já a Milka, ela tinha uma espontaneidade, um ar de vivacidade e desafio. Era impossível de se resistir. Como um cavalo selvagem à espera de ser domado. No primeiro momento que teve sozinho comigo, Sérgio veio todo dissimulado, dizendo que amor nobre é difícil de manter, que queria variedades. Entendi tudo. Aí resolvi brincar com ele, sabe? Me fazer de desentendida. A verdade é que se a Milka tivesse a mesma pretensão social que a Rainha, eu já estaria casado com ela anos antes disso. Mas um cavalheiro não discute suas relações com uma criada, quanto mais se relacionar com uma. Mas foi só mencionar que Rainha talvez tivesse um outro interesse nas costas dele que ele mudou. Ficou violento, segurou no meu braço
E ele até me machucou. Me tratou como se eu fosse um nada. Foi culpa dela. A fofoca é um veneno vil, coisa de criadagem. Ela me obrigou a descer ao nível dela, maculou a minha honra, me tornando cúmplice da sua maledicência. É tão difícil saber quando os cavalheiros têm razão. Pensei uma vez que queria me beijar. Bem, podia deixar de hipocrisia. Não tenho orgulho de ter feito mal a ela. Um cavalheiro não tem o direito de machucar uma mulher, seja em que circunstâncias for. Foi uma atitude que também me espantou. Eu mesmo não achava que seria capaz, em menos de 5 minutos, trair minha noiva e atacar uma mulher. Creio que o que vi na guerra, os aspectos mais cruéis e rudes da vida, fez que me tornasse tão cínico. Que diria o Sérgio, o herói da cavalaria, se me visse ali? Que diria o Sérgio, o apóstolo do amor nobre e puro, se me visse naquele momento? Dentro da minha figura elegante e postura impecável, moravam vários outros Sérgios. Qual era o verdadeiro Sérgio? Eis uma questão que me atormenta. Um deles era um herói, outro um palhaço, o outro um trapaceiro louco, outro talvez um tanto chantagista e mentiroso. Talvez seja por isso que ninguém me levava a sério. Eu só encontrei zombaria por toda parte. Deveria ter me matado como homem, ou deveria fingir que ria de mim mesmo? Tudo, absolutamente tudo que eu pensava, servia de motivo de deboche para os outros. Mas de uma coisa, pelo menos eu sei. Eu sou um covarde e ciumento. Como todos os covardes. Ele falou uma vez que morava uma porção de gente na carcaça dele. Imagina! Toda vigilância é pouco. Olhar um já é difícil, imagina 6. E no meio dessa embrulhada toda, quem é que aparece? O Blunt. Nesse momento, ele já era capitão. Já havíamos conhecido Blunt em uma negociação de prisioneiros por cavalo. E ele nos enganou nessa troca. Eu nunca mais vou confiar num suíço na minha vida. A Catarina parecia que ia ter um piripaque. Foi um Deus nos acuda. A Catarina tentou evitar que me vissem. O major apareceu correndo e quase me arrastou para ver a tal biblioteca. A rainha por pouco não entrega a história toda. E o Sérgio? O Sérgio não sabia o que dizer. Já que ele estava ali, a gente botou ele para trabalhar. Eu tinha algumas coisas para resolver antes de sair do exército e eu não tinha a menor ideia de como resolver. Então ele foi redigindo as ordens e eu só assinava. Eu chamo isso de uma boa divisão de trabalho. Eu só queria que tivesse sobrado algo para eu fazer. Um papelzinho para assinar, pelo menos. Para eu não me sentir inútil. Mas, na verdade, eu estava bem satisfeito de estar de volta em casa. Uma pena que a tranquilidade não durou muito. Indo direto ao ponto. A Aina me contou que o pai e o Sérgio já estavam sabendo da minha invasão ao quarto de uma moça naquela noite. Só não sabiam que a moça em questão era a própria rainha. E ela ainda estava se fazendo de furiosa que eu tinha obrigado ela a contar uma mentira, macular a sua honra virginal com uma desonestidade para me salvar a vida, e eu nem estava dando valor a isso. Tudo teatro. A rainha sempre foi uma boa menina, mas tinha essa tendência a fazer muito drama. Eu conheço uma mentira quando eu vejo. Olha, eu sou um homem profundamente honesto e verdadeiro, mas eu acho que para eu dizer 2 mentiras não levaria mais que uma amanhã.
Enfim, ela mesma admitiu que essa atitude romanesca dela era tudo encenação. Quando eu entrei na biblioteca, estavam os dois lá conversando. Numa intimidade. Entreguei um telegrama ao Blanche e ele saiu correndo. A rainha foi atrás, né? Claro. Sérgio entrou e aí recomeçou o jogo. Foi ver se ela estava bem. Afinal, eu tinha machucado o braço dela. Não foi correto da minha parte. Até ofereci dar uns beijinhos pra curar. Mas disse que não estava arrependido. Eu nunca me arrependo. Nunca. E ainda o chamavam de herói. Que tipo de heroísmo é esse que julga que os homens cujos pais são tão pobres como o meu são menos bravos que os homens cujos pais são tão ricos como o dele? Existe uma diferença entre bravuras de homens ricos e de pobres. A coragem de matar é fácil e barata. Eu tenho um bulldog inglês que tem esse tipo de espécie de coragem, mas deixa que meu criado amordace. Esses homens nascidos pobres podem cortar gargantas, mas apesar disso têm medo dos seus oficiais. São capazes de proferir insultos e dar golpes mortais, mas ficam de braços cruzados como crianças, esperando um de seus companheiros ser punidos. E até fazem isso eles próprios, quando nós o ordenamos. Não me venha falar em Sérgio. Sempre me surpreende com suas brincadeiras. Achava que realmente queria me beijar, mas não, me usava. Ele só queria me arrancar os segredos da senhorita Rainha. Não o disse, é claro. Até porque ele diria logo que fui eu quem contou. Entretanto, não sabia de nada. Nunca o tinha visto. Apenas ouvi a voz de um homem através da porta do quarto. Mas, enfim. Isso não tem importância agora. Gostaria de acreditar que Sérgio realmente pudesse gostar de mim. Sinto que ele escondia seus sentimentos por mim, por eu ser quem eu sou. Ao sentir o princípio do amor por mim, não deixaria crescer. Casaria o mais rápido possível com a filha de um homem rico. E provavelmente trairia ela com alguma criada, assim como eu era. Já, se fosse eu, mesmo se eu fosse a rainha da Rússia, se eu gostasse de alguém que estivesse numa classe social tão baixa como a que eu estava, não hesitaria em demonstrar meus sentimentos. Mas é assim que os homens são. Só pensam em dinheiro, poder, títulos, posses e em se satisfazer. E esse é o Sérgio, que já me ofendeu tanto com suas palavras como com suas mãos. Mas não me importo mais. Os homens não crescem nunca. A sensação que eu tenho é que eles têm sempre mentalidades de colegiais. Eu só queria saber quando o Sérgio iria perceber que eu sou muito mais que uma criada. Eu valho muito mais que isso. Achava que quando isso fosse acontecer, seria tarde demais. Então, dei um jeito e fiz ele se comprometer comigo. Ele iria ver. Todos iriam ver. A criada aqui iria crescer muito ainda. Ela disse que eu não teria coragem de me casar com ela, mesmo que quisesse. Eu fiquei possesso. E dei minha palavra que não seria nem covarde nem leviano. Eu só tocaria nela novamente se um dia eu a amasse. E se isso acontecesse, casaria com ela sem pensar duas vezes para o escândalo de toda a Bulgária. Ele não mordeu a isca. Engoliu inteira. De uma vez. Eu pensei que estava seguro, porque estava noivo da rainha. Aí eu puxei o anzol. Contei pra ele que ela estava de trelelê com o suíço. Não tive outra escolha para manter a minha honra. Desafiei o suíço para um duelo e ele fez troça.
Como levar a sério uma proposta dessas? Duelo de espadas. Eu falei que levaria uma metralhadora. E com a munição certa dessa vez. Foi a rainha que impediu que uma desgraça acontecesse. Boa menina. A rainha acabou deixando transparecer que tinha interesse em mim. Coisa que nem eu imaginava. E aí, pra explicar, tivemos que contar a história toda. A minha invasão desesperada no quarto dela, a fuga com o casaco, tudo. Eu já desconfiava. Eu falei, tem caroço nesse angu. E eu vou descobrir o que é. Sabia que alguém tinha andado usando aquele meu casaco. Com tudo isso exposto, meu noivado com a rainha estava acabado. E ainda consegui tirar mais um último truque da manga. Depois de ser chamada de fofoqueira, de bisbilhoteira e de mentirosa, me fiz de insultada e obriguei Sérgio a beijar minha mão para pedir desculpas. Eu tinha me esquecido. E como prometi que se eu encostasse nela de novo, eu teria que me casar, fui obrigado a cumprir a promessa. Ainda bem que o Nicolau não estragou tudo. Eu falei do Nicolau, não falei? Eu tinha um empregado naquela época, o Nicolau. Excelente homem, muito prático. O Nicolau estava para casar com a Liuca. Ou pelo menos é o que se dizia. Anunciaram o noivado e tudo. Eu até dei 20 notas bancárias de presente a eles. Nicolau vendia sua dignidade por 20 notas bancárias. E queria comprar a minha por 10. Preferiria muito mais ser meu criado do que ser meu marido. Assim poderia tirar mais proveito de mim. Quando o safado soube que Sérgio tinha se comprometido com a Liuca, negou tudo. Disse que o noivado era só uma encenação para ganhar uns presentes. E que não ligava da moça casar com o outro. Não sei se o gesto dele foi o mais requintado do heroísmo ou da mais sórdida baixeza. Meu Deus, o Nicolau. O homem mais notável que eu conheci na Bulgária. Tá trabalhando comigo, fiz ele de gerente de um dos meus hotéis. Eu falei sobre os hotéis, não falei? Bom, no meio dessa história toda eu fiquei sabendo que meu pai morreu. Aquele telegrama que a Liuca me trouxe era sobre isso. Homens sem coração, esses suíços? Não teve nem sequer um pouquinho de pena do seu pobre pai? Meu pai era o grande empresário. Eu, até aquele momento, não tinha nada, mas quando ele faleceu, deixou os hotéis para mim. Até fiquei surpreso dele não ter me deserdado. Nunca tive uma boa relação com o meu pai. Fugi de casa 2 vezes quando era menino. Preferi entrar para um exército em vez de entrar para o negócio dele. E desde então jamais conheci o que fosse vida decente. 15 anos de quartel e de batalhas. Achei que tivesse estragado todas as minhas oportunidades na vida, sabe? Por isso, quando eu fiquei sabendo da notícia da morte e da herança, tudo junto, a primeira coisa que eu pensei foi nos números. E essa seria a minha segunda chance. Mas no meu pai, nada. E eu me envergonho da minha falta de sentimento na hora. Eu sinto como se fosse um desrespeito que eu cometi e eu nunca vou conseguir me desculpar. Demorou pra ficha cair. Às vezes, é ao ganharmos tudo que percebemos que a única coisa que realmente faltava é aquela que ainda não tá lá. E eu sinto falta de ter tido algum tipo de intimidade com meu pai. Mas eu não confiava nele. E ele também não confiava em mim. Eu dizia que eu não tinha juízo. E eu provavelmente tinha razão. Porque eu escalei o balcão daquela casa quando um sujeito minimamente sensato teria procurado se enfiar no primeiro porão que encontrasse. E voltei lá. Porque eu queria ver a rainha outra vez. Mesmo sabendo que com a minha falta de posses eu não teria a menor chance. Pelo menos essa parte meu pai resolveu, involuntariamente. Onde quer que ele esteja, eu espero que ele saiba que eu sou grato. Posso fazer uma pausa?
Quem vê vai dizer que eu sou sempre assim, né? Vamos voltar. Não, tô bem. Continua. Com a Raina desimpedida e o Blunt rico agora, seguisse o inevitável noivado dos dois. A essa altura, então, nós já tínhamos 2 noivados desfeitos, 2 novos começando e por pouco não teve morte envolvida. 4 noivados e um quase funeral. Será que daria um bom nome de filme? Ela aceitou meu pedido de noivado, mas era óbvio que ela estava contrariada. Eu creio que a atração dela não era por mim. Era pela ideia de casar por amor, com um fugitivo da nação inimiga, a contragosto dos pais. Uma vez que isso tudo foi embora, não sobrou muita coisa. Mas vendo pelo lado dela, foi a melhor coisa que ela fez. Romper o noivado e se tornar escritora em Sófia. Aquela cabecinha dela, cheia de romances heróicos e novelas de cavalaria, era perfeita para isso. Eu não gostei do jeito que ela contou essa história. Ainda bem que vocês vieram saber a nossa versão dos fatos. Na história dela eu saí como uma mexeriqueira, traidora. Nunca mais vou olhar pra cara dela. É claro que eu não gostei. Ela me fez uma aristocrata elitista que despreza os mais pobres e bate em mulheres totalmente distante da realidade. Eu gostei do livro dela. Achei que teve uns exageros, mas ela foi generosa comigo. Se eu fosse tudo isso que ela falou, eu não teria mantido a minha palavra e casado com uma criada. As pessoas me perguntam por que eu casei com o Sérgio depois de tudo que ele falou e fez. De que outra forma eu poderia me vingar? A educação aristocrática dele permite que ele trate uma criada do jeito que ele me tratava. Mas ele nunca tratará mal uma dama da alta sociedade. E agora, sou uma senhora Saranoff. Posso fazer ele de gato e sapato, e ele nunca vai poder levantar um dedo pra mim. Eu pago muito bem meus empregados para ficarem de olho nele. Ao menor deslize, a rádio peão canta e toda a alta sociedade da Bulgária fica sabendo. Liuka é ótima. Uma verdadeira dama. E eu não vou discutir minha relação em público. O que eu tiro dessa história? Posses são uma prisão. Eu acho que eu gostava bem mais quando eu era soldado. Era uma vida bem mais interessante. E a minha imagem de sujeito prático e seguro de si foi por água abaixo. Percebi que eu também sou capaz de fazer ações românticas e impulsivas. Tanto a minha praticidade quanto o romantismo da rainha eram falsos. Eu descobri que essa divisão de nascença entre aristocratas e plebeus, nobreza e vulgaridade, é tudo invenção. Qualquer que seja o barro de que sou feita, eles são feitos de barro igual. Os cavalheiros são capazes de atitudes completamente vis, e mesmo que prezem por manter sua honra, isso poderia ser facilmente revertido contra eles. Perdi qualquer fé em ideais mais elevados. A guerra não é gloriosa, é apenas um negócio. Patriotismo é uma farsa. Nossa briga entre búlgaros e sérvios foram comandada por russos de um lado e austríacos do outro. Ninguém sabia quem estava lutando pelo quê. E mesmo o nobre amor que eu achei que tinha encontrado com a rainha se provou apenas ser a brincadeira de uma jovem tola. É tudo uma fraude. É tudo falsidade. É tudo encenação. É tudo verdade. Aconteceu exatamente do jeito que eu contei. E pra mim, o que eu ganhei? Nada. Já de cara perdi dinheiro numa aposta com a Catarina. Minha filha estava noiva de um, ficou noiva de outro, no fim não casou com ninguém e ainda foi embora de casa. Mais um e ela passa no Fantástico. O Sérgio saiu do exército e por mais imprestável que ele fosse, quem entrou no lugar dele para me ajudar é mais inútil ainda. Meus 2 empregados foram embora. A moça que substituiu o Liuka não coloca conhaque no meu café. Ordens da Catarina. Desde que levou o Liuka embora, o Sérgio não apareceu mais constrangido com essa bobagem. O Blunt, até achei que a gente tinha ficado amigo. Coloquei ele no grupo do Zap e tudo. Mas mando mensagem de bom dia e ele não responde. Fico lá falando sozinho.
Agora eu sou um major no exército que não faz guerra, não tem tropa para comandar, não tem ordem para assinar, não tem nada para fazer, e ainda vem gente em casa querendo saber dessa história do livro que a rainha escreveu. Deixei de ser o grande major Petkoff para ser o pai da rainha. Já tô de mau humor. Chega. Já falei o que tinha para falar. Já contei a história. Vai todo mundo embora daqui. Nicolau. Nick. Não é mais Nicolau. Gunazasa, leva esse povo pra saída. Depois me manda o link do YouTube. Chega. Acabou.